nesses 8 anos e com certeza terá continuidade pela beleza do exemplo dado a todo o Brasil de eficiência e de capacidade do governo de Minas. E o segundo item, presidente, é de uma área que me preocupa bastante, a questão da saúde pública. Nós tivemos e temos, durante as semanas e os períodos legislativos dessa Casa, muitos debates, muitas discussões de o que fazer para aprimorar algo que é tão sensível ao povo brasileiro. Principalmente, presidente, ao mais necessitado. E aqui me permita dizer que, nesse período de vida pública que eu tenho de cerca de 20 anos, é verdade que nós registramos e vimos, acompanhamos e verificamos algumas conquistas e alguns avanços. O SUS, mesmo com as suas dificuldades, mas no seu conceito básico, ele é fundamental para um país continental como o nosso, que possa efetivamente prestar uma qualidade de serviço nessa área. Então, eu quero lhe dizer, presidente, o senhor que também conhece tão bem essa área, que milita, acompanha, que sabe o que fazer, de que podemos registrar, primeiro, essa preocupação da universalização da saúde, muito importante e fundamental. Segundo, algo que foi criado, foi pensado, uns citam como exemplo Cuba, já ouvi aqui nessa tribuna uns cearenses homenageando um professor também que defendeu muito a questão do programa Saúde da Família, e o governo que realmente buscou universalizar foi o governo Fernando Henrique Cardoso, tendo como ministro, inicialmente Jatene no primeiro mandato, e em seguida o hoje governador do estado de São Paulo, o governador José Serra. E para Vossa Excelência ter ideia, quando assumi a prefeitura de João Pessoa, nós tínhamos 0 de equipes de saúde da família. Assumi em 1997. Deixando o governo Fernando Henrique Cardoso como ex-ministro, foi disputar a eleição em 96 de João Pessoa e quis Deus e o povo da Paraíba que eu fosse eleito. Deixei, 8 anos depois, com 180 equipes de saúde do PSF. Então, veja bem, presidente, foi a primeira capital do país a ter 100% de cobertura do PSF para o público-alvo, porque, obviamente, não são todos que usam as ações e o trabalho do PSF, porque há distorções, como, por exemplo, cerca de 60% da população do estado de São Paulo, aqui de Brasília, tem planos de saúde, mas na grande maioria do Nordeste não atinge a 10%. Obviamente, quem tem plano de saúde busca o atendimento do plano de saúde, os hospitais conveniados. Os que não têm é que buscam o SUS. Essa equipe de saúde de família que nós implantamos em João Pessoa é algo que aproxima muito a solução da saúde. Por quê, presidente? Porque nós sabemos que no serviço público como um todo, não apenas as ideias, não apenas os projetos é que dão resultado, mas sim o seu gerenciamento, o seu acompanhamento, a sua verificação, reavaliação e, consequentemente, as adaptações e os aprimoramentos dessas ações é que atinge os objetivos que todos nós desejamos. Eu busquei inicialmente implantar as 180 equipes, ou seja, universalizar o serviço. E tive um apoio fundamental, determinante, e que fez com que eu conseguisse isso, do então ministro da Saúde, José Serra. Mas nós queríamos inovar mais do que um PSF. Primeiro, nós garantimos que toda a equipe de saúde tivesse também um dentista, o que algo hoje o SUS admite, um dentista para cada 2 equipes de saúde da família. A equipe completa, nós nos preocupamos, por exemplo, de informatizar essa equipe. Então, todas as equipes tinham um terminal de computador onde gerenciava não apenas o estoque do próprio PSF de medicamentos, como as consultas marcadas, como os prontuários daquela população-alvo daquele PSF, bem como se via de instrumento através da internet para se interligar com a Secretaria de Saúde e fornecer essas informações à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Planejamento.
Fizemos um projeto piloto, presidente, que considero muito importante, senador Arthur Vigílio, que foi a ideia de fornecer um Palme Top a cada agente de saúde. O agente de saúde, no seu Palme Top, ao visitar a casa e incluir o cadastro daquela casa, se ela era de taipa, se na rua era calçada, se tinha esgotamento sanitário, ou seja, as informações necessárias que alimentavam os bancos, o banco de dados da Secretaria de Saúde e de Planejamento. Ao visitar a casa, ele tinha o prontuário de cada morador daquela casa. Se a mulher estava no pré-natal, se a criança estava, cada criança com seu prontuário, se ela estava sendo vacinada no período correto, se aqueles que tomavam medicamento continuado estavam tomando o medicamento, quando precisava fornecer novamente esse medicamento, porque eram fornecidos pela Prefeitura de João Pessoa, e, enfim, nós tínhamos ali uma referência bastante interessante, porque essas informações, quando o médico ia tratar do paciente, ele tinha uma ficha, o prontuário daquele paciente, já sabia os exames que tinham feito, quando tinha feito, qual foi o resultado, quais são as doenças daquele paciente, como funciona verdadeiramente no médico particular. Então, eu acho que é dever e obrigação de todos nós fazer com que a qualidade do serviço prestado na rede particular, eu não digo num todo, mas em vários e vários itens, podem, devem e têm que ser adotados pelo serviço público. Eu vivi uma experiência, senador Ademir Santana, que procurei implantar na cidade de João Pessoa, deixei em 16 postos de PSF implantados. Uma experiência que quem tem plano de saúde ou vive na cidade grande sabe que isso ocorre de forma muito simples e ocorreu comigo. Eu era prefeito da cidade de João Pessoa e fui fazer um check-up com o então ex-ministro e amigo Jatene, e naquela oportunidade me foi solicitado alguns exames de sangue, fezes, urina, aqueles que são rotineiros num check-up. E eu me dirigi ao laboratório Fleury, senador Ademir Santana, bem como Arthur Vigílio. E lá chegando fiz os exames. Procurei saber como é que eu recebia o resultado desses exames. Me disseram que a partir daquele momento eu tinha uma senha, no hotel, na internet, eu poderia acessar o resultado dos exames e aqueles resultados dos exames também estariam disponibilizados para o médico que tinha solicitado, no caso, o doutor Jatene. E aquilo ficou me martelando na cabeça, como é que funcionalidade, não precisava eu voltar para o laboratório para pegar os resultados, porque estaria disponibilizado na internet com a minha senha e para o médico. Eu achei bastante interessante, retornei para João Pessoa, chamei minha equipe e disse: eu quero implantar isso aqui na Prefeitura de João Pessoa, no serviço público. Nós temos um laboratório central que faz os exames de fezes, urina e sangue. Então, eu quero implantar isso aqui. Se os PSR já tinham cada um seu computador, se os agentes de saúde também tinham seus Palme Top, nós teríamos que agilizar, porque muitas vezes, senador Ademir Santana, o pobre na minha cidade de João Pessoa, por tanto deslocamento, de pedir, o médico pedir o exame, dele ir marcar o exame da central de marcação, de depois ir para o laboratório fornecer os vasilhames para fazer as coletas, dizer que ele tem que ir em jejum, ele gastava às vezes 6, 7, 8 ônibus para se deslocar e fazer isso, em dias diferentes. E muitas vezes ele não tinha dinheiro para pagar essa passagem, deixava de fazer o exame. Então, o que é que nós fizemos? Pegamos 16 postos de saúde e nesses 16 postos de saúde nós montamos uma estrutura de fazer a coleta dos exames. Quer seja de fezes, de urina, fornecendo o recipiente, orientando o paciente, porque o PSF é próximo da sua casa, ele não precisava pegar nenhum ônibus. A coleta de sangue era feita pela enfermeira do PSF e uma moto saía passando em todos esses 16 postos que a gente começou no núcleo, coletando esses exames e levando para o laboratório central. No laboratório central, feito a análise, era disponibilizado na internet
para o PSF que solicitou e para o profissional que requereu. Ou seja, é possível você prestar um serviço com qualidade, com respeito, com